apenas 3 meses, meus pais, Walter e Helena Matos, usaram pés de cabra para forçar a entrada em uma casa que acreditavam ser minha. Eu não estava presente para testemunhar, mas o boletim de ocorrência descreveu a cena com detalhes brutais. Eles balançaram aquelas barras de metal, as mesmas ferramentas que meu pai usou para construir uma casa na árvore para mim em nosso antigo quintal, para estraçalhar janelas e abrir buracos nas paredes de gesso. Eles destruíram os retratos de casamento de um casal desconhecido e reduziram a sala de estar de uma jovem família a uma ruína de vidro quebrado e móveis lascados. Quando o policial me ligou, meu primeiro pensamento foi que eles finalmente tinham conseguido demolir o último canto intocado da minha vida. Mas eu estava enganada. Enquanto eu os observava nos degraus do fórum, 2 figuras que eu mal reconhecia, percebi que eles não haviam destruído uma única coisa que pertencesse a mim. Em sua fúria, eles, sem saber, me deram o único presente que eu nunca soube que desejava desesperadamente: minha liberdade. Meu nome é Clara Matos, e esta é a história de como descobri que os monstros mais perigosos não se escondem debaixo da sua cama. Às vezes, eles estão sentados à sua frente na mesa de jantar, sorrindo. Antes de entrarmos na história completa, me façam um favor e cliquem no botão de curtir, se inscrevam no canal e me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo. Muito antes da madeira lascada e do ambiente frio e estéril de um tribunal, meu universo era definido pelo zumbido silencioso de um servidor de computador e pelo brilho pálido de seu monitor. Por 6 anos, meu mundo inteiro foi uma kitnet apertada em Belo Horizonte. Tinha uma única janela com uma vista panorâmica para uma parede de tijolos, um sofá-cama que servia tanto de cama quanto de sofá, e uma cozinha compacta, onde uma refeição gourmet consistia em sopa de tomate de latinha com bolachas de água e sal. Eu tinha 29 anos, mas carregava o cansaço de alguém muito mais velho. Minha vida era um ciclo monótono de escrever código e passar café. Um caminho solitário e deliberado que eu havia escolhido por um único objetivo. Esse objetivo era um número: R$750 mil. Era a entrada da minha primeira casa. Era o preço da minha libertação. Eu era analista de software e sempre me voluntariava para os turnos da madrugada que ninguém mais queria, porque ofereciam um pequeno bônus no salário. Das 7 da noite às 4 da manhã, eu me sentava em um escritório gelado com luz fluorescente, caçando falhas no código de programas elegantes que outros haviam projetado. O trabalho era isolado, mas era honesto. Um computador nunca mente. Ele não tem segundas intenções ou tendências passivo-agressivas. Existe um problema e você o resolve ou não. Eu encontrava conforto nessa simplicidade. Quando meu turno acabava, eu não ia para casa dormir. Eu ia para uma lanchonete 24 horas, pedia o café preto mais barato do cardápio e abria meu notebook pessoal. Eu pegava trabalhos como freelancer, construindo sites básicos para empresas locais ou depurando códigos para desenvolvedores em outros fusos horários. Dormir era um luxo que eu raramente podia me permitir, geralmente apenas 4 ou 5 horas no final da tarde, antes que meu alarme gritasse, sinalizando o início de outro ciclo. Meus amigos da faculdade gradualmente pararam de me procurar. Eles estavam ocupados se casando, tendo filhos e tirando férias em ilhas tropicais. Eles postavam álbuns cheios de rostos sorridentes e bronzeados enquanto eu estava curvada sobre uma tela, tentando consertar um bug crítico por R$500 a mais. Eu não podia culpá-los por deixar nossas amizades se esvaírem. Eu havia me tornado uma chata. Meu único tópico de conversa era trabalho. Meu único plano para o fim de semana era mais trabalho. Eu era um fantasma assombrando as bordas da minha própria vida, observando a felicidade dos outros à distância. E tudo isso era pela casa.
A casa era muito mais do que apenas uma estrutura de madeira e pregos. Era uma promessa que eu havia feito a mim mesma. Era a visão de uma manhã tranquila, com a luz do sol entrando por uma janela limpa. Era a ideia de um pequeno jardim onde eu pudesse cultivar minhas próprias ervas. Era uma porta da frente com uma fechadura para a qual só eu tinha a chave. Um lugar onde eu pudesse me sentir completamente segura, onde ninguém pudesse me pedir nada. Cada real que eu conseguia economizar era um tijolo em sua fundação. Cada noite de sono perdida era uma telha em seu telhado. Eu tinha uma imagem clara dela em minha mente, uma casinha charmosa, talvez com um estilo meio antigo, com uma varanda e uma grande mangueira no quintal. Um lugar que parecesse sólido e autossuficiente, que não cedesse à vontade de mais ninguém. Um lugar que fosse inequivocamente meu. Minha família era incapaz de entender esse sonho. Para eles, era uma fixação bizarra e egoísta. Meus pais, Walter e Helena Matos, eram o que se poderia chamar de fantasistas de classe média. Eles moravam em uma casa perfeitamente agradável no subúrbio, mas agiam como se fossem da realeza, temporariamente incomodada por suas circunstâncias, sempre esperando por um grande golpe de sorte para restaurá-los ao seu devido lugar. Eles acreditavam em grandes apostas e atalhos. A rotina lenta e metódica do trabalho duro era para outras pessoas. A vida deveria lhes entregar uma sorte grande. E a sorte grande pessoal deles, o milagre deles, era minha irmã mais velha. Olivia era linda, charmosa e possuía uma confiança natural que fazia as pessoas quererem lhe dar o mundo. Enquanto crescíamos, tudo parecia se curvar à sua vontade. Se ela queria um vestido novo para uma festa da escola, minha mãe passava a noite inteira em sua máquina de costura. Quando ela decidiu que queria ser artista, meu pai resgatou um título de previdência para comprar para ela um cavalete e tintas de primeira linha. Seus caprichos eram tratados como buscas sagradas. Suas fantasias passageiras eram celebradas como metas definidoras de vida. Ela nunca teve que trabalhar de verdade por nada. As coisas simplesmente pareciam cair em seu colo. E todos, especialmente nossos pais, ficavam felizes em facilitar isso. Seu marido, Léo, era a combinação perfeita. Ele era um bom de papo com um sorriso deslumbrante e um portfólio infinito de ideias de negócios geniais que estavam sempre prestes a torná-los milionários. Havia a empresa de conservas artesanais que nunca vendeu um único pote. O aplicativo para avaliar banheiros públicos, que ninguém nunca baixou, e o breve negócio de coaching de vida, onde ele era o único cliente. Cada fracasso espetacular nunca era culpa dele. Era sempre um mercado volátil, um parceiro de negócios traiçoeiro ou um conceito brilhante que estava simplesmente muito à frente de seu tempo. Meus pais o adoravam. Eles viam sua coleção de fracassos como prova de seu espírito ousado e empreendedor. Ele era um tomador de riscos, ao contrário de mim, sua filha mais nova, quieta, previsível e decepcionantemente prática. Apesar do abismo cada vez maior entre o universo deles e o meu, eu ainda comparecia ao jantar de família todo sábado. Eu fazia a viagem de 45 minutos da minha kitnet apertada para ir à casa arrumada deles no subúrbio. Um nó familiar de obrigação se apertando no meu estômago a cada quilômetro. Eu dizia a mim mesma que era meu dever como boa filha. Eu dizia a mim mesma que a família deveria ser um porto seguro. Mas olhando para trás, acho que eu apenas me apegava à esperança de que, se eu continuasse aparecendo, um dia eles poderiam finalmente ver a verdadeira eu. Os jantares eram sempre dolorosamente previsíveis. Mamãe preparava um frango assado, papai reclamava do novo cortador de grama do vizinho com uma mistura de inveja e desdém, e Olivia e Léo monopolizavam a conversa com seus últimos planos grandiosos. Eu ficava lá, tomando um copo de chá gelado, e apenas ouvia.
Eu os ouvia falar sobre a viagem de esqui que estavam planejando, o novo restaurante chique que experimentaram, o empréstimo que estavam pensando em pegar para o próximo empreendimento imperdível de Léo. Ninguém nunca perguntava de verdade sobre o meu trabalho. Eles não entendiam o que eu fazia e não mostravam curiosidade em descobrir. Eles nunca perguntaram como eu estava me virando no meu minúsculo apartamento, ou por que eu sempre parecia tão exausta. Eu era apenas Clara, o papel de parede silencioso no fundo do evento principal, a confiável, estável, invisível. Eu havia confidenciado à minha mãe uma vez, cerca de 1 ano depois de começar meu plano de economia. Eu estava esgotada e me sentindo desesperada e precisava que alguém me dissesse que eu estava fazendo a coisa certa. Eu contei a ela sobre a casa, sobre a meta de R$750 mil. Eu até mostrei a ela um anúncio impresso de uma casinha amarela de estilo antigo que estava à venda. "É para o meu futuro, mãe", eu disse, "um lugar que seja todo meu." Ela sorriu levemente e deu um tapinha na minha mão. "Que lindo, querida", ela disse, seus olhos já se perdendo. "Só tome cuidado com o seu dinheiro. Você nunca sabe quando sua família pode precisar dele." Na época, ignorei aquilo como um comentário estranho e descartável. Eu não o reconheci pelo que era, um aviso. Eu ainda não havia entendido que, na visão de mundo da minha família, minhas economias suadas nunca foram verdadeiramente minhas. Eram um fundo comunitário, uma rede de segurança que todos eles presumiam estar lá para usarem. Eu era apenas a pessoa responsável por tecê-la, e eles estavam apenas esperando o momento certo para testar sua força. Naquela noite de outubro, o ar na casa dos meus pais parecia diferente. Estava pesado, denso, com um propósito não dito. Normalmente, os jantares de sábado eram uma cacofonia de ruídos, com a TV berrando esportes ao fundo e minha mãe se agitando entre a cozinha e a sala de jantar. Mas naquela noite, estava estranhamente quieto. A televisão estava desligada. A mesa estava posta com a louça formal, os pratos com o delicado padrão floral que eram reservados para ocasiões especiais. Parecia um cenário montado. Meu pai, Walter, estava extraordinariamente silencioso, olhando para o prato de comida como se contivesse segredos profundos. Minha mãe, Helena, era o oposto. Seu sorriso muito largo, sua alegria muito forçada. Era o tipo de amabilidade frágil que muitas vezes precede um furacão. "Clara, querida, você parece exausta", disse ela, colocando uma colherada extra de purê de batatas no meu prato. "Você está trabalhando demais." Era seu refrão habitual, mas naquela noite não soava como preocupação. Parecia uma acusação. Olivia e Léo chegaram atrasados, entrando com uma energia estranha e nervosa. Olivia não estava com suas roupas casuais de sempre. Ela usava um terninho de aparência profissional e segurava uma pasta. Léo a seguia, carregando um tripé e um grande cavalete de apresentação. Olhei para eles, depois para meus pais. Um nó frio de pavor se formou na boca do meu estômago. Aquilo não era um jantar de família, era uma emboscada. "Desculpem o atraso", anunciou Olivia, sua voz um pouco aguda demais. Estávamos apenas dando os toques finais em algo. "Grandes coisas estão no horizonte." Léo montou o cavalete perto da lareira, enquanto Olivia arrumava brochuras e gráficos brilhantes na mesa de centro. Eles pareciam competidores, se preparando para apresentar um produto em um reality show. Meu pai finalmente levantou os olhos do prato, mas seus olhos evitaram os meus. Ele pigarreou e tomou um longo gole de água. Ele sabia o que estava por vir. Todos eles sabiam. Comemos em quase silêncio, a tensão quebrada apenas pela conversa fiada e forçada da minha mãe sobre o tempo e pelas proclamações vagas e animadas da minha irmã sobre o futuro. Depois que os pratos foram retirados, Olivia se levantou, o rosto radiante. "Ok, pessoal, hora da grande revelação." Eu permaneci na mesa de jantar, observando enquanto meus pais e Léo se reuniam ao redor da mesa de centro, como ávidos investidores de risco.
Olivia começou sua apresentação. O novo negócio se chamava Bem-Estar Zenith, uma caixa de assinatura de cristais e óleos de aromaterapia de origem ética e espiritualmente alinhados. Ela falou sobre sinergia, ecossistemas holísticos e capturar o mercado de alta vibração. Ela usou uma série de jargões que claramente havia aprendido com Léo, que estava ao lado dela balançando a cabeça vigorosamente, intervindo com frases como mudança de paradigma e escalabilidade sem precedentes. Era o mesmo que todos os outros esquemas dele. Um conceito frágil, construído sobre tendências passageiras e pura fantasia, sem um modelo de negócios realista para apoiá-lo. Eu ouvi em silêncio, meu coração afundando a cada palavra. Eu não estava afundando por ela, eu estava afundando por mim, porque eu sabia, com uma certeza terrível, que isso de alguma forma me envolvia. Finalmente, ela virou para a última prancha em seu cavalete. Era uma previsão financeira, um gráfico ridículo mostrando uma linha subindo verticalmente para lucros imaginários. E tudo o que será necessário para lançar o Bem-Estar Zenith e garantir nosso estoque do primeiro ano, disse ela, sua voz escorrendo com um drama fabricado. É um investimento semente único. Ela fez uma pausa, virando-se do quadro para olhar diretamente para mim pela primeira vez na noite. Seus olhos estavam brilhantes e expectantes. Eu só preciso de 750 mil reais, disse ela, o número caindo na sala silenciosa como uma granada. E a mamãe disse que você tem isso guardado. Silêncio. Um silêncio profundo e sufocante que absorveu todo o ar da sala. O zumbido da geladeira de repente soou ensurdecedor. Olhei do rosto confiante e sorridente de Olivia para o rosto ansioso e suplicante da minha mãe. Então olhei para meu pai, que agora estudava atentamente uma teia de aranha no canto do teto. Eles haviam planejado isso. Minha mãe havia pego o único segredo profundamente pessoal e vulnerável que eu havia compartilhado com ela e o servido para minha irmã em uma bandeja. Minhas economias. Meus 6 anos de noite sem dormir, de sopa de latinha e isolamento social, de programar até minha visão ficar turva. Para eles, não era o meu sonho, não era o meu futuro. Era uma solução conveniente para o último capricho de Olivia. Era apenas um monte de dinheiro, e eles já haviam decidido como seria gasto. Naquele instante, eu não era a filha deles. Eu era uma linha de crédito. Eu era um resgate financeiro. A garota invisível, de repente, se tornara muito visível, mas apenas porque ela era a guardiã de um baú de tesouro. O cansaço profundo que eu carregara por anos se transformou em outra coisa, uma raiva fria e dura que se solidificou em meu peito. Mantive minha voz baixa e firme. Não, eu disse. A palavra era minúscula, mas parecia monumental. O sorriso de Olivia vacilou. Não? Como assim, não? Clara, isso é um negócio certo. Minha resposta é não. Repeti, virando meu olhar para minha mãe. Esse dinheiro é para a minha casa. Minha mãe se encolheu. Ora, Clara, não vamos ser precipitadas. Ela começou, sua voz assumindo um tom suplicante. Olivia colocou seu coração nisso. Este é o sonho dela. Eu também trabalhei duro, eu disse, minha voz tremendo um pouco. Pelo meu sonho. Você sabe disso. Eu te contei. Léo então deu um passo à frente. Olha, Clara, nós te faríamos sócia. Pagaríamos de volta, com juros, assim que o negócio se tornasse lucrativo. Não existe negócio, eu disse secamente. Existe apenas mais uma de suas ideias, e eu não vou pagar por ela. Foi quando os olhos de Olivia se encheram de lágrimas. Era seu movimento característico, aquele que nunca falhava. Assim que as lágrimas começavam, meus pais corriam para o seu lado, prontos para matar qualquer monstro que tivesse ferido sua preciosa menina. Naquela noite, esse monstro era eu. Eu não entendo por que você está sendo tão odiosa, ela soluçou, afundando-se dramaticamente no sofá. Você é minha irmã. Pensei que ficaria feliz por mim.
Pensei que gostaria de ajudar. Ajudar você não é meu trabalho, eu disse, e as palavras pareceram aterrorizantes e libertadoras. A atmosfera na sala ficou glacial. O rosto da minha mãe endureceu, o sorriso falso desaparecendo, substituído por um olhar de puro desprezo. Você sempre teve inveja dela, ela sibilou. A acusação era tão infundada, tão profundamente injusta, que me roubou o fôlego. Eu não tinha inveja. Eu estava cansada. Estava cansada de ser o chão firme em que todos eles pisavam enquanto alcançavam as nuvens. Levantei-me para ir embora. Eu não conseguia mais respirar naquela casa. Mas meu pai se moveu para bloquear meu caminho até a porta. Ele finalmente olhou para mim, seus olhos frios e desprovidos de qualquer calor paterno. Eram os olhos de um estranho. Sua irmã precisa de ajuda, disse ele, sua voz um rosnado baixo. E você tem os meios para fornecê-la. Você vai dar esse dinheiro para ela, ou não será mais bem-vinda nesta família. As palavras do meu pai pairaram no ar, mais pesadas do que qualquer silêncio que já havia preenchido aquela sala. Você vai dar esse dinheiro para ela, ou não será mais bem-vinda nesta família. Não era uma ameaça proferida em um momento de paixão. Era uma proposta de negócios, uma transação final. Meu valor como filha acabara de ser avaliado, e o preço era de R$750 mil. Meu lugar à mesa deles tinha um preço, e a ideia de negócio ridícula da minha irmã era a fatura. Olhei por cima dele para minha mãe. Seu rosto era uma máscara de fúria fria, e ela deu um leve aceno de cabeça, confirmando sua concordância com o meu pai. Seus braços estavam cruzados com força, como se estivesse se confortando ou se protegendo de mim. Então, meus olhos encontraram Olivia. As lágrimas de crocodilo já haviam secado. Sua expressão era de um direito arrogante e amuado. Ela genuinamente se via como a vítima, e minha recusa como um ataque pessoal, nascido do despeito. Léo estava atrás dela, com a mão em seu ombro, o rosto uma máscara presunçosa de desapontamento. Ele era o nobre príncipe, e eu era a meia-irmã malvada que se recusava a financiar seu conto de fadas. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Não foi meu coração. Foi a corrente de obrigação que eu vinha arrastando por toda a minha vida. A tênue esperança de que um dia eles me veriam, de que me valorizariam por quem eu era e não pelo que eu poderia lhes dar, simplesmente se dissolveu. Desapareceu no ar frio e viciado daquela sala de estar. Eles não viam uma filha ou uma irmã. Viam um recurso que se recusava a ser explorado. Tudo bem, eu disse. A palavra foi um sussurro, mas foi a coisa mais alta na sala. A expressão do meu pai vacilou por um segundo, um lampejo de confusão cruzando seu rosto. Ele esperava que eu suplicasse, chorasse, negociasse. Ele passara 29 anos construindo essa gaiola de dever familiar ao meu redor e não conseguia processar o fato de que eu acabara de sair dela. "O que você disse?" Ele exigiu com a voz baixa. Eu disse, "Tudo bem", repeti, pegando minha bolsa da cadeira. Caminhei em sua direção. Por uma fração de segundo, pensei que ele poderia me impedir fisicamente, que esse ultimato se transformaria em uma situação de refém. Mas não vacilei. Olhei-o diretamente nos olhos e ele deu um passo involuntário para trás, liberando meu caminho para a porta da frente. Não disse adeus. Não olhei para trás, para minha mãe ou minha irmã. Seus rostos já estavam se desvanecendo em minha mente, tornando-se retratos de pessoas que eu conhecera. Abri a porta, saí para a noite fria de outubro e a fechei atrás de mim. O clique sólido da tranca foi a palavra final em uma discussão de toda a vida. Não tenho memória do trajeto de volta ao meu apartamento. Devo ter obedecido às leis de trânsito parado nos semáforos, mas minha mente estava em um branco protetor. Meu cérebro havia desligado para me proteger da enormidade do que acabara de acontecer. Eu havia sido deserdada. Havia sido expulsa porque não entregaria todas as economias da minha vida.
Estacionei meu carro, subi os 3 lances de escada até minha kitnet e sentei no meu sofá-cama no escuro. Não chorei, não senti raiva ou tristeza, apenas me senti vazia. Um espaço oco onde antes havia uma família. Na manhã seguinte, acordei quando o sol bateu na parede de tijolos do lado de fora da minha janela. O primeiro pensamento claro que entrou em minha mente foi: não preciso ir ao jantar no sábado. Uma pequena e estranha onda de alívio me invadiu. Chega de viagens de 45 minutos cheias de ansiedade. Chega de sentar em silêncio enquanto os dramas deles se desenrolavam. Chega de fingir interesse na última fantasia de Léo. O vazio ainda estava lá, mas estava sendo preenchido por algo novo. Silêncio. Meu primeiro ato real de liberdade foi ligar para minha operadora de telefonia. Relatei meu telefone como perdido e solicitei um novo número. Era uma mentira, mas era mais simples do que explicar a verdade. Em 1 hora, a coleira invisível que me conectava a eles foi cortada. Eles não podiam mais me alcançar e senti uma profunda sensação de paz. O ano seguinte foi simultaneamente o mais difícil e o mais maravilhoso da minha vida. A solidão foi aguda no início. Os feriados foram os piores. No dia de Ação de Graças, comi um jantar de peru de micro-ondas sozinha em meu escritório estéril, assistindo a filmes antigos no meu notebook. No Natal, peguei um turno extra apenas para ter um lugar para estar. Houve momentos em que minha mão pairava sobre o teclado, tentada a procurá-los nas redes sociais, para ver se estavam felizes, para ver se sentiam minha falta, mas nunca o fiz. Eu sabia que olhar para trás só traria dor, então me forcei a olhar para frente. Canalizei toda aquela energia órfã para o meu trabalho. Peguei mais projetos como freelancer, fiz mais horas extras. O saldo da minha conta poupança subiu constantemente. R$ 500.000, 600 mil. Então, em uma terça-feira de agosto, um pagamento final por um grande projeto freelance foi compensado. R$ 751.084. Fiquei olhando para o número no aplicativo do meu banco por 10 minutos inteiros. Eu tinha conseguido. Sozinha. O silêncio da minha família foi absoluto. Eu não sabia se eles tinham sequer tentado entrar em contato comigo. Talvez tenham enviado cartas para o meu endereço antigo. Talvez tenham deixado mensagens de voz raivosas no meu número antigo. Ou talvez, e este era o pensamento que feria e curava ao mesmo tempo, eles simplesmente tivessem esquecido que eu existia. Uma vez que eu não era mais útil, eu não era mais real. Com o dinheiro garantido, comecei minha busca pela casa. Passei os fins de semana com uma corretora, uma mulher gentil e paciente chamada Maria, que realmente me ouvia. Eu queria algo pequeno, mas sólido. Algo com história. Algo com boa luz da manhã. Vimos uma dúzia de casas, mas nenhuma parecia certa. Então, um dia ela ligou, sua voz zumbindo de excitação. Eu encontrei, Clara. Acho que esta é a casa. Era uma casinha charmosa em uma rua tranquila e arborizada em um bairro verdejante. Era pintada de um amarelo manteiga suave com acabamentos brancos e tinha uma ampla varanda com um balanço. Uma enorme mangueira se erguia como uma guardiã no quintal da frente. No momento em que entrei, eu soube. O piso era de madeira original, quente e marcado pela passagem do tempo. A sala de estar tinha uma lareira de tijolos e a cozinha tinha uma grande janela sobre a pia, que dava para um pequeno quintal ensolarado. A luz, uma luz matinal suave e dourada, preenchia todos os cômodos. Parecia seguro, parecia honesto, parecia um lar. 2 meses depois, eu estava sentada no chão da minha sala de estar vazia, com um molho de chaves na mão. Era minha. Cada tábua do assoalho, cada janela, cada folha de grama no quintal era minha. Eu havia construído esta vida para mim mesma. Não com um empréstimo familiar ou uma ajuda do cônjuge, mas com minhas próprias mãos, uma linha de código de cada vez.
O silêncio que antes parecia um castigo, agora parecia uma recompensa. Era o som da paz. Era o som de uma vida que era finalmente, completamente minha. 5 anos se passaram. 5 anos tranquilos, estáveis e pacíficos. O silêncio da minha família tornou-se uma parte normal do meu mundo, um zumbido de fundo que eu não registrava mais. Eu floresci nesse silêncio. Pintei as paredes internas da minha casa com um creme quente e convidativo. Plantei um jardim no quintal, lutando com ervas daninhas teimosas e substituindo-as por pés de tomate e lavanda. Consegui uma promoção no trabalho e depois outra. Eu agora liderava uma pequena equipe de analistas, trabalhando principalmente de casa, em um escritório ensolarado que criei no segundo quarto. As noites exaustivas e a rotina de freelancer eram uma memória distante. Fiz amigos, organizei pequenos jantares no meu pátio dos fundos. Comecei até a namorar alguém, um homem gentil e estável chamado Daniel, que era arquiteto e apreciava da estrutura robusta e honesta da minha casinha tanto quanto eu. Eu tinha 34 anos e pela primeira vez na minha memória eu estava verdadeira e profundamente feliz. Eu pensei que aquele capítulo da minha vida estava encerrado para sempre. Acreditei que, quando saí pela porta da frente deles, 6 anos atrás, foi a cena final. Eu estava errada. Foi apenas o intervalo. O e-mail chegou em uma manhã chuvosa de terça-feira. Pousou na minha caixa de entrada com um pequeno ping inócuo que não dava nenhuma pista do caos que estava prestes a desencadear. O remetente era Helena Matos, minha mãe. Eu não via o nome dela em lugar nenhum há mais de meia década. Meu primeiro instinto foi deletá-lo, sem ler, um reflexo de autopreservação que eu havia aprimorado para proteger minha paz. Mas minha curiosidade, aquela peça traiçoeira e persistente do meu antigo eu, venceu. O assunto era apenas 2 palavras: sua irmã. Minha mão tremeu quando cliquei para abrir. O e-mail era breve, cada palavra mergulhada em uma urgência manipuladora. Clara, sei que não nos falamos. Não há um dia em que eu não me arrependa disso. Estou escrevendo para você agora porque não tenho a quem recorrer. É uma questão de vida ou morte. Olivia está em sérios apuros e precisa da família dela. Ela precisa de você. Por favor, estou te implorando, me encontre. Mamãe. Eu li 3 vezes, vida ou morte. As palavras eram tão melodramáticas, tão clichês. Parecia uma fala de uma novela ruim. Minha mente lógica, a parte de mim que analisava código para viver, gritava que era uma armadilha. Nada havia mudado. Isso era apenas uma versão nova e mais desesperada da tática antiga. Mas havia a outra parte de mim, a parte pequena e enterrada que ainda se lembrava de ser uma garotinha que acreditava que sua mãe era sua protetora. E se fosse real? E se Olivia estivesse realmente em perigo? E se minha recusa em responder fosse equivalente a uma sentença de morte? Eu poderia viver com isso? A culpa, percebi, era um anzol que eles haviam plantado em mim há muito tempo e ainda sabia como fisgar. Contra meu bom senso, contra cada instinto gritando em meu corpo, digitei uma resposta. Onde e quando? Ela respondeu instantaneamente. Lanchonete Central. Amanhã ao meio-dia. Obrigada, Clara. Obrigada. A Lanchonete Central era um lugar sem graça e engordurado, localizado a meio caminho entre minha cidade e o subúrbio deles. Terreno neutro. Daniel perguntou se eu tinha certeza de que queria ir. Ele conhecia toda a história e seu rosto estava marcado pela preocupação. Você não deve nada a eles, Clara, disse ele gentilmente, pegando minha mão. Eu sei, eu disse, minha voz um sussurro. Eu só preciso ter certeza. No dia seguinte, entrei na lanchonete e os vi amontoados em um box no fundo. Meu pai, minha mãe, Olivia e Léo, o clã inteiro, reunido para outra intervenção. Todos pareciam mais velhos.
O cabelo do meu pai estava mais grisalho do que castanho. Minha mãe tinha novas e profundas linhas ao redor da boca. E Olivia, ela parecia desgastada. O brilho sem esforço que ela sempre carregara havia desaparecido, substituído por uma palidez opaca e ansiosa. Léo era o único que parecia inalterado, vestido com um terno um tamanho apertado demais, um sorriso praticado e tranquilizador no rosto que não alcançava seus olhos. Deslizei para o box em frente a eles. O ar estava pesado, com 6 anos de ressentimento e palavras não ditas. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa para pegar a minha, mas eu a puxei de volta e cruzei os braços sobre a mesa. "O que está acontecendo?" perguntei, mantendo a voz firme. O e-mail dizia vida ou morte. Foi Léo quem falou, assumindo o papel de representante da família. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa e conspiratória. "Clara, o que vou te dizer não pode sair desta mesa. Alguns anos atrás, o negócio da Olivia, o Bem-Estar Zenith, realmente decolou. Foi um sucesso enorme. Para expandir, pegamos alguns investidores privados. Eu já podia dizer que isso era uma invenção cuidadosamente construída. O negócio de Olivia não tinha sido um sucesso. Eu sabia porque, em um momento de fraqueza, alguns anos atrás, eu havia pesquisado no Google. A empresa havia fechado em menos de 2 anos. Esses não eram seus investidores usuais, continuou Léo, sua voz baixando ainda mais. São pessoas sérias, agiotas, pessoas que não seguem as regras. O mercado mudou, houve uma interrupção na cadeia de suprimentos. Resumindo, o negócio faliu. Devemos a eles R$1 milhão e eles querem o dinheiro até o final do mês." Olivia soltou um soluço teatral, enterrando o rosto nas mãos. "Eles vão nos machucar, Clara. Eles sabem onde moramos." Olhei dos ombros trêmulos de Olivia para o rosto sombrio de Léo. Era tudo tão performático, mas minha mãe parecia genuinamente acreditar. Seus olhos estavam arregalados de terror, lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Por favor, Clara," ela sussurrou, a voz embargada. "Você é a única que pode nos ajudar. Eu apenas a encarei, minha mente um espaço frio e claro. Esperei pelo pedido real. Eu sabia que estava vindo. Eles não me convidaram aqui para meu conselho ou meu apoio emocional. Eles tinham uma solução muito específica em mente. Minha mãe respirou fundo, seus olhos passando rapidamente para minhas mãos, depois de volta para o meu rosto. "Sua casa", disse ela, as palavras saindo em uma corrida desesperada. "O mercado imobiliário tem estado incrível. Deve valer uma fortuna agora. É só uma coisa, Clara. São tijolos e madeira. Se você vender sua casa, poderia conseguir o dinheiro. Você poderia salvar sua irmã." Aí estava, a mesma exigência, apenas com um preço mais alto e um enredo mais dramático. Após 6 anos de silêncio completo, eles se materializaram, não para se desculpar, não para se reconectar, nem mesmo para perguntar como eu estava, mas para me pedir que liquidasse toda a minha existência. Para queimar o santuário que eu havia construído tão cuidadosamente para mim mesma, a fim de pagar por seus fracassos espetaculares. A paz que eu havia cultivado, a segurança que eu havia trabalhado tanto para alcançar para eles, era apenas um recurso, um fundo de emergência que eles poderiam acessar à vontade. Olhei para seus rostos, minha mãe suplicante, minha irmã aterrorizada, meu cunhado sombriamente sério e meu pai silencioso e estoico. Eles não eram minha família. Eram uma equipe de demolição e acabavam de me entregar os projetos para minha própria destruição. As palavras da minha mãe pareciam pairar no ar engordurado da lanchonete. "É só uma coisa, Clara. São tijolos e madeira. Se você vender sua casa, poderia salvar sua irmã." Eu não disse nada. Não conseguia. Minha mente era um vácuo súbito e ruidoso. Todo som, todo pensamento havia sido sugado, substituído por aquela frase monstruosa. "É só uma coisa. Minha casa." A personificação de uma década da minha vida. De noites passadas olhando para uma tela de computador até meus olhos doerem. De refeições puladas.
de amizades desbotadas, de uma solidão tão profunda que parecia uma parte permanente do meu ser. O santuário que eu construí para mim mesma, peça por peça dolorosa, era apenas uma coisa para ela, um ativo a ser liquidado para a filha que realmente importava. O silêncio se estendeu. Não era mais uma pausa tensa e estranha, era meu território agora. Eu era dona daquele silêncio. Deixei-o crescer, observando enquanto suas expressões mudavam de súplica esperançosa para confusão e depois para irritação. Eles vieram preparados para uma batalha, para lágrimas, para uma negociação. Não estavam preparados para a calma e a quietude mortal que encontraram sua exigência. Finalmente, tomei um gole lento de água. Coloquei o copo no guardanapo de papel com um baque suave e deliberado. Olhei para cada um deles, um por um. Olhei para Léo, o visionário fracassado, já planejando seu próximo movimento. Olhei para Olivia, o rosto manchado por sua atuação, um beicinho petulante agora substituindo seu olhar de terror. Olhei para minha mãe, seus olhos implorando para que eu cedesse, para facilitar, para ser a filha que ela precisava que eu fosse. E por último, olhei para meu pai. Seu rosto era uma nuvem de tempestade de impaciência, sua mandíbula cerrada de raiva por eu ousar fazê-los esperar. Não, eu disse. Minha voz era baixa, mas cortou o silêncio como um caco de vidro. Léo gaguejou primeiro. Não? Como assim, não? Você não ouviu o que eu disse? São pessoas perigosas, Clara. Isso não é uma piada. Minha resposta, repeti, meu olhar fixo em meus pais, é não. Clara, pelo amor de Deus, gritou minha mãe, sua voz subindo com histeria. É a vida da sua irmã que está em jogo. Como você pode ser tão egoísta? Egoísta? A palavra me tirou da minha calma. Um fogo frio começou a queimar em meu peito. Eu fui egoísta quando trabalhei todas as noites por 6 anos. Fui egoísta quando comi sopa de latinha para poder economizar cada centavo. Fui egoísta quando desisti de toda a minha juventude por um sonho? Um sonho que você quer que eu incendeie para pagar pelos erros dele? Apontei um dedo para Léo. Meu pai bateu a mão na mesa, fazendo-se o saleiro pular. Chega! Ele rosnou. Família ajuda a família. Fim de papo. A hipocrisia era tão espantosa que era quase cômica. Senti um sorriso estranho e selvagem tocar meus lábios. Família ajuda a família, repeti, minha voz pingando uma ironia que eu não sabia que possuía. Isso é fascinante, vindo de você. Porque me lembro de você parado na sua sala de estar há 6 anos, me dizendo muito claramente que eu não fazia mais parte desta família. Você se lembra disso? Eu me lembro. Lembro-me do olhar exato em seu rosto. Foi você quem terminou tudo. Você não pode ressuscitar a definição de família apenas quando precisa de algo de mim. Seu rosto ficou de um tom escuro e manchado de vermelho. Por um momento, ele ficou sem palavras. Eu havia usado a própria história deles, as próprias palavras deles, como um escudo, e eles não tinham defesa. Olivia, vendo que a situação estava escapando de seu controle, começou a soluçar novamente, mas desta vez soava diferente. Era o choro desesperado e raivoso de uma criança a quem foi dito que não pode ter um brinquedo. Eles vão nos machucar! Ela gritou, alto o suficiente para que as pessoas na mesa ao lado se virassem e olhassem. Eles disseram que viriam até a casa. O que vamos fazer? Enquanto ela chorava, meus olhos se desviaram para a mesa. Ao lado de sua pilha de panquecas comidas pela metade, havia um molho de chaves de carro. O logotipo na chave era uma hélice azul e branca. BMW. Era novo, elegante e preto. Uma peça de metal polido de R$300 mil, bem ali enquanto ela chorava por estar desamparada e em perigo mortal. Apontei para as chaves. O que é isso? Léo instintivamente tentou cobri-las com a mão, mas era tarde demais. Olivia parou de chorar e olhou para baixo, seu rosto uma mistura de culpa e desafio. É o meu carro, ela murmurou. É novo, afirmei. Não era uma pergunta.
Precisávamos de um veículo confiável, disse Léo suavemente, recuperando a compostura. Para o negócio. Foi uma despesa essencial. A mentira era tão audaciosa, tão insultuosa que eu tive que rir. Não foi um som feliz. Foi seco e quebradiço. Vocês estão me dizendo que devem R$ 1 milhão a criminosos violentos que estão ameaçando suas vidas, mas foram lá e compraram uma BMW novinha? A narrativa inteira se desintegrou. O drama de vida ou morte evaporou sob as duras luzes fluorescentes da lanchonete. Eles não estavam em perigo, estavam apenas endividados. Eles se excederam, como sempre, e agora estavam enfrentando as consequências. Não havia agiotas, nem joelhos quebrados. Havia apenas um mau negócio e um carro de luxo que não podiam pagar. Saí do boxe e me levantei. Tirei uma nota de R$ 50 da minha carteira e a coloquei na mesa para cobrir meu café. Foi um gesto final e simbólico. Eu estava pagando minha própria saída. Vendam o carro, eu disse, minha voz tão fria e clara quanto uma manhã de inverno. Vendam suas roupas de grife e seus aparelhos caros. Vendam sua própria casa. Mas vocês nunca, jamais tocarão na minha. Virei-me e fui embora. Não esperei por uma resposta. Eu não precisava de uma. Podia sentir seus olhares atônitos e odiosos em minhas costas. Quando cheguei à porta, a voz do meu pai ecoou pela lanchonete. Você vai se arrepender disso, Clara. Está me ouvindo? Você vai se arrepender disso. Empurrei a porta de vidro e saí para o fraco sol da tarde. Não olhei para trás. Eu sabia com uma certeza que se instalou profundamente em meus ossos que a única coisa da qual eu me arrependeria eram os 60 minutos que acabara de desperdiçar, acreditando, mesmo que por um segundo, que eles poderiam ter mudado. A semana após o confronto na lanchonete foi uma das mais calmas que eu havia experimentado em muito tempo. A finalidade daquilo era libertadora. Eu os havia enfrentado, havia visto através de suas mentiras patéticas e havia dito não. Não havia mais ambiguidade, nenhuma esperança persistente de reconciliação que pudesse ser usada como arma contra mim. A porta estava fechada e fui eu quem finalmente a trancou. Contei tudo a Daniel e o alívio em seus olhos espelhou o meu. Passamos o fim de semana trabalhando no meu jardim, com as mãos na terra fresca, o sol em nossas costas. Pela primeira vez, senti que meu santuário era verdadeiramente impenetrável. Eu havia traçado o limite e estava segura atrás dele, como eu era ingênua. Aconteceu no sábado seguinte. Era uma bela e fresca manhã de outono. A luz dourada que eu tanto amava entrava pelas janelas da minha sala de estar e o ar cheirava a café e folhas caídas. Eu estava sentada à minha mesa no meu escritório em casa, revisando um relatório de projeto, quando batidas altas e agressivas sacudiram minha porta da frente. Não era a batida amigável de um vizinho ou o toque rápido de um entregador. Eram batidas fortes e insistentes que vibravam pelo assoalho. Um nó de puro pavor se apertou em meu estômago. Fui pé ante pé até a porta e espiei pelo olho mágico. Meu sangue gelou. Eram eles. Meus pais, Walter e Helena, estavam na minha varanda. Eles pareciam completamente deslocados contra o amarelo alegre da minha porta da frente. O rosto do meu pai era uma máscara sombria e indecifrável. Minha mãe mexia na alça da bolsa, sua expressão um estranho coquetel de nervosismo e indignação justa. Meu primeiro pensamento foi: não abra. Apenas finja que não está em casa. Espere até que eles vão embora. Mas eu sabia que não iriam. As batidas vieram novamente, mais altas desta vez. Uma convocação percussiva e exigente. Eles sabiam que eu estava aqui. Eles vieram por um motivo. Respirando fundo, destranquei a fechadura e abri a porta, mas deixei a corrente de segurança engatada. Abri apenas alguns centímetros, o suficiente para vê-los e para que eles me vissem. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntei. Minha voz estava firme, mas meu coração martelava contra minhas costelas. "Precisamos falar com você, Clara",
disse minha mãe, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Nós já conversamos, respondi. Não tenho mais nada a dizer. Não seja ridícula, meu pai resmungou. Deixe-nos entrar. Não, eu disse simplesmente. Esta é a minha casa. Vocês não são bem-vindos aqui. No momento em que a palavra não saiu dos meus lábios, o rosto do meu pai se contorceu de raiva. Em um movimento tão rápido que mal tive tempo de reagir, ele bateu o ombro contra a porta. A moldura de madeira gemeu e a pequena corrente de latão foi arrancada de seus encaixes. A porta se abriu para dentro e eles estavam dentro. Eles tinham acabado de forçar a entrada na minha casa, no meu santuário. Tropecei para trás, um suspiro de choque e medo escapando dos meus lábios. Eles pararam na minha entrada, respirando pesadamente, olhando ao redor da minha sala de estar não como convidados, mas como conquistadores. Como vocês me encontraram? Sussurrei, minha mente em parafuso. Não foi difícil, disse minha mãe, seus olhos varrendo meus pertences com um olhar crítico e avaliador. Ela passou um dedo na minha estante de livros, verificando se havia poeira. Contratamos um detetive particular. Custou uma fortuna, dinheiro que não temos, graças a você. A culpa, como sempre, foi colocada diretamente nos meus pés. Eles gastaram dinheiro para violar minha privacidade e, de alguma forma, a culpa era minha. Meu pai me ignorou completamente. Ele começou a andar pela minha casa, seus passos pesados ecoando no piso de madeira que eu havia polido com tanto cuidado. Ele espiou na cozinha, olhou para as escadas. Ele estava inspecionando o local, avaliando seu valor, seu tamanho, seu potencial. É muito espaço para uma pessoa só, declarou minha mãe, sua voz cheia de uma inveja amarga e ressentida. Todos esses cômodos, e para quê? Para você ficar sentada aqui, sozinha, enquanto sua irmã está prestes a ser jogada na rua? Ela não está prestes a ser jogada na rua, retruquei, reencontrando minha voz. A raiva estava começando a substituir meu medo. Ela está dirigindo uma BMW. E vocês estão invadindo minha propriedade. Quero que saiam. Agora. Meu pai reapareceu de sua turnê pelo meu andar térreo. Ele parou no meio da minha sala de estar, bem no pedaço de luz dourada da manhã, e se virou para me encarar. Ele parecia uma nuvem de tempestade que havia entrado na minha casa. Nós não vamos embora, disse ele, sua voz um rosnado baixo e ameaçador. Não até você cair em si. Vamos ficar sentados aqui o dia todo e a noite toda se for preciso. Não vamos sair desta casa até você concordar em vendê-la e dar a Olivia o dinheiro que ela precisa. Era um cerco, uma invasão de domicílio. Eles estavam tentando me fazer de refém na minha própria vida, acreditando que se aplicassem pressão suficiente, eu acabaria cedendo. Estavam tão cegos por sua própria narrativa que não conseguiam ver a linha profunda que acabavam de cruzar. Não eram pais preocupados, eram criminosos. Eu o encarei. O homem que era meu pai, parado ali, me ameaçando no meio da vida pacífica que eu construí para escapar dele. Vi a raiva em seus olhos, a convicção absoluta de que ele estava certo, de que tinha direito a isso, a minha casa, ao meu futuro, e naquele momento todo o medo me deixou. Foi substituído por uma certeza fria e dura. Lenta e deliberadamente, enfiei a mão no bolso e tirei meu celular. Seus olhos seguiram o movimento. O rosto da minha mãe registrou confusão, mas os olhos do meu pai se estreitaram. Ele sabia o que estava acontecendo. Minhas mãos tremiam, mas minha voz era firme. Vocês invadiram minha casa. Vocês me ameaçaram. Estão invadindo minha propriedade. Vou lhes dar uma chance para sair por aquela porta. Se não estiverem do outro lado dela quando eu contar até 3, vou ligar para o 190. Minha mãe ofegou. Clara, você não faria isso. Somos seus pais. Meus pais não arrombariam minha porta, eu disse, meu polegar pairando sobre o teclado. 1. Meu pai não se moveu. Ele se manteve firme, me desafiando, me testando uma última vez para ver se havia algum traço da filha obediente e assustada dentro de mim. 2.
Olhei-o diretamente nos olhos e ele viu. Ele viu que ela se fora. A pessoa que ele pensava que podia controlar não existia mais. Ele viu que eu faria isso. Com um rosnado final e enojado, ele se virou. "Tudo bem", ele cuspiu. "Faça do seu jeito." Ele marchou em direção à porta, puxando minha mãe pelo braço enquanto ia. Ele abriu a porta com violência e parou no limiar para olhar para trás. O rosto uma máscara de puro ódio. "Você está morta para nós", disse ele. Então, eles se foram. A porta ficou escancarada, uma ferida aberta na lateral da minha casa. Fiquei ali, tremendo de adrenalina, meu telefone ainda apertado na mão. Escutei até o som do motor do carro deles desaparecer rua abaixo. Só então caminhei e fechei a porta, trancando a fechadura e encostando a testa na madeira fria. Meu santuário de repente parecendo uma jaula. Eu sabia com uma clareza aterrorizante que aquilo não era o fim, era o começo de uma guerra. Depois que o som do carro dos meus pais desapareceu, um novo tipo de silêncio preencheu minha casa. Não era a quietude pacífica que eu apreciava. Era um silêncio tenso e violado, zumbindo com o resíduo de sua raiva. Minha casa, meu belo santuário, de repente parecia uma cena de crime. Andei pelos cômodos, tocando na moldura da porta onde a corrente havia se partido, olhando para o local na minha sala onde meu pai ficou e me ameaçou. A luz dourada da manhã agora parecia dura e interrogadora, iluminando todos os lugares que eles haviam contaminado com sua presença. Cada sombra parecia conter uma ameaça. Cada rangido do assoalho me fazia pular. Eles não apenas invadiram minha casa, invadiram meu senso de segurança. Quando Daniel chegou em casa naquela noite, me encontrou sentada no chão da sala, cercada por caixas de papelão meio embaladas. Ele olhou para o meu rosto, para a corrente quebrada pendurada na moldura da porta e não precisou de explicação. Ele apenas se sentou no chão na minha frente, pegou minhas mãos nas dele e esperou. Contei tudo a ele, as palavras saindo em uma torrente trêmula e sem fôlego. Ele ouviu, sua expressão endurecendo em uma raiva silenciosa que eu nunca tinha visto nele antes. "Eles passaram dos limites, Clara", disse ele, a voz baixa e firme. "Um limite muito grande. Você não pode ficar aqui. Você nunca se sentirá segura." Suas palavras confirmaram o pensamento aterrorizante que vinha circulando em minha própria mente durante toda a tarde. Ele não estava sendo dramático, ele estava certo. A casa não era mais uma fortaleza, era um alvo. Meu endereço era uma vulnerabilidade. Enquanto eu estivesse aqui, eles veriam minha casa como um prêmio a ser ganho, um recurso a ser apreendido. Ficar aqui não era um ato de desafio, era um ato de esperar pelo próximo ataque. A decisão foi ao mesmo tempo agonizante e simples. Esta casa era o trabalho de toda a minha vida. Vendê-la parecia uma rendição, como deixá-los vencer. Parecia arrancar um pedaço da minha própria alma. Mas o sonho nunca foi apenas sobre a casa em si, o piso de madeira, a lareira, o balanço da varanda. O sonho era sobre a paz. Era sobre um lugar onde eu pudesse finalmente expirar, onde pudesse estar a salvo das tempestades emocionais da minha família. Esta casa não podia mais oferecer isso. Para salvar o sonho, eu tinha que abandonar o prédio. Naquela noite, com as mãos ainda tremendo um pouco, liguei para minha corretora. "Maria, é a Clara Matos", eu disse, minha voz soando oca em meus próprios ouvidos. "Preciso vender minha casa. E preciso fazer isso rápido." Maria, abençoada seja, não fez muitas perguntas. Ela ouviu a urgência em minha voz e simplesmente disse: "Ok, estarei aí amanhã de manhã." As 2 semanas seguintes foram um borrão de caos organizado. Maria listou a casa como uma venda prioritária e o mercado, felizmente, estava do meu lado. Houve um turbilhão de visitas, casas abertas e ofertas. Estranhos desfilaram pela minha vida, julgando minhas cores de tinta e o espaço do meu armário. Eu embalei.
Daniel me ajudou todas as noites, embrulhando meus pratos em jornal e fechando caixas com fita adesiva. Cada objeto que eu guardava parecia uma memória sendo armazenada. A poltrona gasta onde eu lia em tardes chuvosas, a caneca de café que Daniel me deu, a pequena foto emoldurada de um lago na montanha que era a única decoração que eu tinha na minha antiga kitnet. Eu estava desmontando minha vida, peça por peça. Era de partir o coração, mas a cada caixa que eu selava, sentia uma estranha sensação de leveza. Eu não estava apenas empacotando meus pertences, estava trocando de pele, deixando para trás a versão de mim mesma que ainda podia ser ferida por aquelas pessoas. Encontramos um comprador em 10 dias. Um jovem casal esperando o primeiro filho. Eles se apaixonaram pela luz dourada da manhã, assim como eu. Ver a esperança e a excitação em seus olhos foi um bálsamo para minha dor. Eu sabia que eles seriam felizes aqui. Eu sabia que restaurariam a paz que havia sido roubada da casa. Não contamos a ninguém para onde estávamos indo. Pedi demissão no trabalho, passando minha equipe para um novo líder. Daniel, cuja firma de arquitetura tinha uma filial em Florianópolis, conseguiu facilmente uma transferência. Encontramos um apartamento moderno, online, em um prédio seguro no centro da cidade, um lugar de aço e vidro anônimos que parecia o oposto polar da minha vulnerável casa antiga. No dia em que deixamos Belo Horizonte, não olhei no retrovisor. Apenas olhei para frente, para a rodovia que se estendia para o sul, em direção a uma cidade onde ninguém sabia meu nome. Por um mês, a vida foi abençoadamente normal. Nós nos estabelecemos em Florianópolis, aproveitando o anonimato de uma cidade grande. Exploramos novas cafeterias, caminhamos pela beira-mar e lentamente começamos a construir uma nova vida, um novo lar, juntos. A tensão que eu carregava nos ombros por anos começou a se dissolver. Comecei a dormir a noite toda novamente. Comecei a acreditar finalmente que tinha acabado. Então, uma noite, meu telefone tocou. Era um número desconhecido com um DDD de Belo Horizonte. Meu coração parou. Por um momento, eu estava de volta à minha antiga casa. O som do punho do meu pai na porta ecoando em meus ouvidos. Daniel viu a expressão no meu rosto. "Você não precisa atender", disse ele. Mas eu sabia que precisava. Eu tinha que saber. Deslizei para atender, minha voz um sussurro tenso. "Alô? Estou falando com Clara Matos?" Perguntou uma voz calma e profissional. "Sim. Quem é?" "Aqui é o policial Neves, da Polícia Civil de Minas Gerais. Senhora, estou ligando sobre um incidente que ocorreu em sua antiga residência. Minha mente ficou em branco. Eu não conseguia processar suas palavras. Minha antiga residência? Um incidente? Desculpe, gaguejei. Não entendi. Vendi aquela casa há um mês. Sim, senhora, estamos cientes disso, disse o policial pacientemente. É por isso que estamos ligando. Ontem à noite prendemos 2 indivíduos, Walter e Helena Matos, por invasão de domicílio e destruição de propriedade qualificada naquele endereço. O mundo girou em seu eixo. Afundei no sofá, o telefone pressionado com força contra meu ouvido. Eles estavam sob a impressão de que a senhora ainda morava lá. Continuou o policial Neves, sua voz um rio impassível de fatos. De acordo com os novos proprietários, que felizmente estavam fora da cidade, seus pais arrombaram por uma janela dos fundos. Quando foram detidos, estavam na sala de estar, com pés de cabra. Pés de cabra. A imagem explodiu em minha mente. Meu pai e minha mãe, seus rostos torcidos de raiva, balançando pesadas barras de metal naquela bela sala de estar cheia de luz, onde eu sonhara com uma vida pacífica, quebrando as janelas, abrindo buracos nas paredes, destruindo as fotos de casamento de um casal desconhecido, os brinquedos de uma criança, a paz de uma família. Eles não estavam apenas tentando me intimidar, estavam tentando aniquilar minha vida. Eles vieram para destruir minha casa, e em sua raiva cega, destruíram suas próprias vidas. Os dias que se seguiram à ligação do policial Neves foram surreais.
Tive que prestar um depoimento formal por telefone a um detetive, um processo longo e emocionalmente desgastante que me forçou a recontar toda a sórdida história dos últimos 6 anos. Contei a ele sobre o primeiro ultimato, o jantar encenado, os 6 anos de silêncio. Contei a ele sobre o encontro na lanchonete, a história fabricada dos agiotas e a exigência de que eu vendesse minha casa. E contei a ele sobre a invasão, sobre meu pai quebrando a corrente da minha porta e me ameaçando na minha própria sala. Enquanto eu falava, expondo a linha do tempo de sua agressão crescente, senti uma estranha sensação de validação. Pela primeira vez, suas ações não eram apenas um drama familiar privado, mas um registro público de assédio e intimidação. Eu não era mais apenas a filha difícil deles, eu era a vítima de um crime e o mundo finalmente podia ver isso. O detetive também me colocou em contato com o jovem casal que havia comprado minha casa. Liguei para eles, meu estômago se contorcendo de culpa e vergonha. Eles estavam abalados, mas incrivelmente gentis. Disseram-me que os danos eram extensos. Meus pais haviam quebrado todas as janelas do andar térreo, feito buracos no gesso, virado móveis e quebrado todos os pratos deles. O custo total estimado dos reparos era de mais de R$250 mil. Eles haviam pego um espaço cheio de esperança e sonhos, de uma nova família e o enchido de violência e estilhaços. Pedir desculpas pelas ações dos meus pais foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Como o crime foi tão descarado e as evidências tão claras, eles foram pegos, com os pés de cabra nas mãos, por um vizinho que viu suas lanternas e chamou a polícia. O processo legal avançou rapidamente. Diante de uma montanha de evidências e múltiplas acusações criminais, Walter e Helena Matos se declararam culpados. Acompanhei o caso através de um defensor de vítimas que me ligava com atualizações. Soube que eles contrataram um advogado que tentou pintá-los como pais desesperados, levados ao limite por uma filha fria e insensível que os havia abandonado. Era a mesma narrativa que sempre usaram, mas não funcionou em um tribunal. Fatos eram fatos. Eles haviam invadido uma casa particular e a destruído sistematicamente. A sentença deles foi um evento discreto. Graças a seus antecedentes limpos e sua confissão de culpa, o juiz mostrou-lhes um certo grau de leniência. Eles evitaram a prisão. Em vez disso, receberam 5 anos de liberdade condicional, aconselhamento obrigatório para controle da raiva e uma medida protetiva permanente que os proibia de entrar em contato comigo ou de se aproximar a menos de 150 metros de mim ou de minha residência. Mas a parte mais significativa da sentença foi a restituição financeira. Eles foram condenados a pagar cada centavo dos R$250 mil em danos que causaram. E foi aí que a justiça poética de tudo realmente começou. Meus pais não tinham R$250 mil. Eles tinham uma modesta conta de aposentadoria e a casa em que viveram por 35 anos. A mesma casa onde eles se sentaram em julgamento de mim, onde tramaram para tomar minha casa, era agora o único bem que tinham para pagar por seus crimes. Eles foram forçados a vendê-la. Alguns meses depois, vi o anúncio online. Foi estranho ver os cômodos onde cresci apresentados na linguagem lustrosa e impessoal de um site imobiliário. Casa charmosa no subúrbio, perfeita para uma família em crescimento. Senti uma pontada de algo, não tristeza, mas um senso de ironia cósmica. O universo estava equilibrando a balança. Eles tentaram me deixar sem teto para resolver um problema que eles mesmos criaram e agora estavam perdendo sua própria casa pelo mesmo motivo. A parte mais distorcida da história, no entanto, veio algumas semanas depois que a venda da casa deles foi concluída. Recebi uma ligação de uma tia distante, irmã da minha mãe, com quem eu só trocava cartões de Natal educados. Ela parecia constrangida e envergonhada, mas disse que sentia que eu tinha o direito de saber.
Ela me contou que, após o pagamento da restituição, meus pais ficaram com cerca de R$ 400 mil da venda. E eles deram cada centavo para Olivia, mesmo depois de tudo, mesmo depois de suas vidas terem sido arruinadas por uma cadeia de eventos iniciada pela ganância dela e de Léo, sua devoção cega nunca vacilou. Eles perderam a casa, a reputação e a outra filha, e sua resposta foi recompensar a pessoa responsável. A informação foi avassaladora. Foi a prova final e irrefutável de que a família deles era um culto com Olivia no centro, e eu tinha feito o certo em escapar. Minha tia também confirmou algo que a polícia havia descoberto durante a investigação. Os perigosos agiotas de que Léo falara com tanta gravidade não existiam. Não havia mafiosos, não havia ameaças de violência. A dívida de R$ 1 milhão era real, mas era devida a uma empresa de investimentos legítima que havia apoiado um dos empreendimentos fracassados de Léo. A empresa os ameaçava com nada mais do que um processo cível. Toda a história de vida ou morte havia sido uma mentira calculada, uma peça de chantagem emocional projetada para me assustar e me fazer sacrificar tudo. Ouvir essa confirmação final não me deixou com raiva, apenas me fez sentir cansada, e então, profunda e intensamente livre. Não havia mais espaço para dúvidas, nenhum espaço para culpa, nenhuma pergunta persistente de "e se?". Eu os vi exatamente como eram, e eu tinha feito a escolha certa. 1 ano se passou desde a sentença dos meus pais. É uma manhã de sábado, muito parecida com aquela em que eles arrombaram minha porta, mas parece uma vida inteira atrás. Estou sentada na cozinha da casa que divido com Daniel, em Florianópolis. O ar cheira a café e ao pão de fermentação natural na chapa que ele está fazendo. A luz do sol, suave e nebulosa como é no litoral catarinense, está se infiltrando pela grande janela, iluminando a vida confortável e feliz que construímos juntos. É um tipo de luz diferente do brilho dourado da minha antiga casa, mas parece tanto um lar quanto. Parece paz. No mês passado, no aniversário da nossa mudança para Florianópolis, Daniel me pediu em casamento. Estávamos em um barco na lagoa, o horizonte da cidade recuando atrás de nós, e ele não fez um grande discurso. Ele apenas disse: "Quero construir uma vida segura com você, para sempre." Eu disse sim, sem um momento de hesitação. O anel de noivado no meu dedo parece sólido e real. É uma promessa de um futuro construído não sobre obrigação ou transação, mas sobre respeito mútuo e amor genuíno. Minha carreira floresceu aqui. Agora gerencio minha equipe de tecnologia remotamente, um trabalho que me dá a flexibilidade e a independência que sempre desejei. Sou boa no que faço. Sou respeitada. Construí uma vida que é inteiramente minha, nos meus próprios termos, financiada pelo meu próprio trabalho duro. O fantasma da garota cansada e solitária, comendo sopa de latinha em sua kitnet, finalmente se foi. Durmo melhor do que nunca, em toda a minha vida. Cerca de 6 meses atrás, a primeira carta chegou. Estava endereçada a mim, encaminhada do meu antigo endereço de Belo Horizonte, que os correios ainda tinham registrado. A caligrafia no envelope era da minha mãe. Segurei-a na mão por um longo tempo, o papel parecendo pesado com o peso de palavras não ditas. Uma parte de mim, uma parte mais jovem e profundamente enterrada, estava curiosa. Continha um pedido de desculpas, uma explicação, um apelo por perdão. Fiquei sentada com ela por 1 hora, então a mostrei para Daniel. Ele leu o envelope, depois olhou para mim. "O que você acha que tem aí que poderia te fazer sentir melhor?" Ele perguntou gentilmente. E eu sabia que ele estava certo. Não havia nada que ela pudesse escrever que pudesse curar as feridas que ela infligiu. A carta não seria para mim, seria para ela. Estaria cheia de desculpas, de culpa disfarçada de arrependimento, de tentativas de me puxar de volta para o vórtice de seu drama. Seria outra exigência, outra violação.
Caminhei até a cozinha, deslizei a carta em nosso triturador de papel e observei enquanto ela era transformada em confete sem sentido. Outra chegou um mês depois, e outra depois dessa. Todas tiveram o mesmo destino. Eu não estava mais aceitando a correspondência deles. Eu não estava mais aceitando a narrativa deles. Às vezes, novos amigos ou colegas que não conhecem minha história completa perguntam sobre minha família. Eles moram por perto? Você vai vê-los nos feriados? As perguntas são inocentes, nascidas de um mundo onde família é assumida como uma fonte de conforto. Quando conto uma versão abreviada e gentil da verdade, não temos contato. É complicado. Às vezes recebo um olhar de pena. E então vem a pergunta inevitável, muitas vezes sussurrada. Mas você não se sente culpada? A resposta é não. Sinto tristeza por as pessoas que deveriam ser minhas protetoras terem sido a fonte da minha dor mais profunda. Sinto luto pela família que gostaria de ter tido, aquela que via na televisão e nas casas dos meus amigos. Mas não sinto por um segundo sequer culpa pelo que aconteceu com eles. A culpa era a jaula que eles construíram para mim e eu me recuso a viver nela. A queda deles não foi minha culpa. Foi a consequência direta e inevitável de suas próprias escolhas, sua própria raiva e suas próprias falhas morais profundas. Eu não os empurrei de um penhasco. Apenas me recusei a ser puxada para a beira com eles. Aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é ir embora. O limite mais difícil que você terá que construir é muitas vezes aquele que finalmente te liberta. Minha família, agora percebo, não invadiu apenas a sala de estar de um estranho com pés de cabra. De certa forma, eles fizeram isso comigo anos antes, estilhaçando minha confiança e meu senso de autoestima. O ato final e violento deles foi apenas o que permitiu que o resto do mundo visse os destroços. Família não é definida por sangue compartilhado. É definida por respeito, por gentileza, pelas pessoas que valorizam sua paz de espírito tanto quanto a delas. Minha família é Daniel. São os amigos próximos que se tornaram nossa tribo em Florianópolis. É a vida tranquila, estável e bonita que eu construí. Meu nome é Clara Matos e não tenho arrependimentos. Eu estou finalmente livre. Fim da história.